Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. No vídeo de hoje nós vamos falar da experiência sobrenatural que Filipe teve com o eunuco, enquanto ele estava na estrada ensinando para ele a palavra de Deus. A importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você é capacitado para controlar os seus impulsos e as suas emoções, vencendo vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos que o contato diário com a palavra de Deus pode até mesmo trazer cura física para o seu corpo e para a sua mente. Para que nós possamos compreender melhor a história de hoje, vamos de vídeo! Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Verso 29 ao 33, essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu que lês? E ele disse, o eunuco: como poderia entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse ao carro com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que os tosqueia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Ao ler essa passagem para Filipe, o eunuco, que era o mordomo da rainha, ele faz um questionamento. De quem o profeta estava falando? Estava falando dele mesmo ou ele falava de uma outra pessoa? É prático para você e eu, que já tivemos o contato com as Escrituras, de prontidão responder. Ele estava falando do Messias, ele estava falando do Cristo, porque todo o livro de Isaías, ele se refere ao Messias. Tanto é que ele é apelidado o profeta messiânico, que é o que mais tem referência da vinda de Cristo. Por isso, em meus vídeos eu sempre falo que ninguém vence sozinho. Nós conseguimos compreender nesse texto e nesse contexto a importância de um discipulado, a importância de você sentar com uma pessoa à luz da palavra e esclarecer as dúvidas dela. Porque assim como o eunuco, existem muitos novos convertidos, muitas pessoas novas na fé, que ainda não conhece os sagrados textos e precisa de alguém que já é mais experimentado, não superior, somente tem mais experiência para compartilhar das riquezas e das revelações que tem os sagrados textos. O anjo, no contexto desse texto, foi quem mandou Filipe sair e descer até a estrada de Jerusalém. Mas quem falou para ele seguir a carruagem foi o Espírito Santo de Deus. E foi o Espírito Santo de Deus que deu sabedoria para Filipe, a partir daquela escritura, anunciar Jesus para o eunuco. E a explicação dele foi tão convincente que o eunuco ele decidiu em se batizar. Eles passavam por um lugar onde tinha água e ele perguntou: é lícito me batizar? E Filipe ele disse: se você crê de todo o seu coração, sim. E ele falou assim: eu acredito que Jesus Cristo é o Messias. Após Filipe batizar o eunuco ia feliz da vida pela sua nova decisão. Enquanto Filipe, ele foi transladado, ele foi transferido para um lugar chamado Azoto, cerca de 63 quilômetros de distância de onde eles estavam. O que eu aprendo com isso? Não tinha toda a tecnologia que temos hoje, porém o Senhor ele tinha pressa da obra ser feita. E se ele fosse caminhar tudo aquilo, cerca de 2 a 3 dias ele levaria. E o Senhor tinha pressa para que a obra tivesse dado continuidade, e assim se fez. Que eu e você possamos, em tempo e fora de tempo, nos esforçarmos, ainda mais que nós temos uma tecnologia ao nosso favor, possamos compartilhar com o máximo de pessoas o discipulado e possamos ensinar a eles e elas os caminhos do Senhor de forma bem clara e bem simples, porque existem pessoas que estão se perdendo na casa do Senhor porque elas não têm informação e elas não sabem por onde começar e elas não sabem qual é o próximo passo. E eu e você já temos algumas informações, não precisamos ser formados em teologia para dizer acerca do caminho. Basta apenas nós compartilharmos a experiência que já tivemos com Ele. E a cada dia que passa,
Esse é um assunto que tem se tornado cada vez mais importante. Tão importante quanto o sacramento da Santa Ceia, o sacramento do batismo. Também é importante esse acompanhamento chamado discipulado. Porque é no discipulado que você vai ter tempo de esclarecer as dúvidas daquela pessoa que está começando agora nos caminhos com Cristo. Há mais de 25 anos atrás, eu tive um discipulador. A gente nem utilizava esse termo de discipulado, mas eu já tinha um discipulador. Uma pessoa que tinha um pouco mais de conhecimento nas Escrituras, que já tinha lido as Escrituras Antigo e Novo Testamento. Por isso que é importante eu e você termos contato com a Escritura, porque quando chegarem os novos convertidos, será a nossa missão, não dos pastores, dos líderes. Os pastores e os líderes, eles têm um papel fundamental, sim. Só que, imagine só, uma igreja com 1.000 membros, uma igreja com 10.000 membros, ou uma igreja com 100 membros. Um único pastor atender tantas pessoas. Então fica mais fácil aqueles que já estão há mais tempo na casa do Senhor ensinarem os principais rudimentos das Escrituras. Sobre batismo, sobre o Espírito Santo, coisas assim do cotidiano que todos nós, como cristãos, como os filhos do Deus Altíssimo, temos que saber explicar. Ou seja, você sabe falar as características se eu perguntar dos seus pais, não sabe? Da igual modo e de igual maneira, nós também temos que saber explicar as características e a forma de pensar do nosso Pai que está nos céus. Filipe foi transladado da onde ele estava para um lugar chamado Azoto, cerca de 65 quilômetros, 63 a 65 quilômetros de distância. E por que o Espírito Santo fez isso? Porque ele não desprovia da tecnologia que nós temos hoje. E por esse motivo ele precisava de velocidade para anunciar para a próxima pessoa o Evangelho de Cristo Jesus. Lembrando que ali o Evangelho ele já estava numa velocidade muito grande de sua expansão. Cerca de mais de 5.000 pessoas, ouvindo um discurso de Pedro, se converteram. E as pessoas elas estavam sedentas. E agora existia uma nova demanda, não somente para os judeus, que é o povo hebreu, mas agora para os gentios, que são os gregos e os demais povos que não são judeus. Então a demanda ela tinha aumentado em grande quantidade. E hoje nós temos o auxílio de chave bíblica, nós temos o auxílio da internet. Temos que sim filtrar, buscar homens e mulheres sérios na internet, porque a internet ela é um mar de informações. Mas juntamente com o seu pastor, procure materiais que sejam simples para você duplicar, porque o simples ele é duplicável. Mas não deixe de fazer o discipulado, não deixe de acolher aqueles que estão chegando agora, porque é o acolhimento deles hoje que vai fazer com que eles se tornem grandes homens e mulheres de Deus, ou o não acolhimento fará com que eles venham dispersar e se perder e aquela boa semente venha ser roubada pelo adversário. Lembre-se sempre, ninguém vence sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo!